Olá! Com esse vídeo nós vamos começar uma sequência de vídeos aqui no canal, numa playlist nova, que eu vou chamar de Respostas de Délcio Meirelles. Conversando com o irmão Délcio a respeito de muitas perguntas feitas aqui no canal, ele se propôs a estar ajudando a responder, né? Assim, tanto para contribuir com a porção que Deus tem dado a ele, nesses quase 60 anos de caminhada com o Senhor, como também para me ajudar, né, nas respostas às perguntas que são várias e para as quais muitas vezes eu não tenho tido tempo, né, de procurar estudar todas elas para poder estar respondendo com mais urgência, sabendo que as perguntas têm urgência porque são dúvidas legítimas da parte dos irmãos e das pessoas que assistem aqui o canal. E eu consultei então o irmão Délcio para saber se ele poderia, né, me ajudar para que assim ficasse mais rápido, né, o meio de resposta às perguntas. Então eu estou enviando uma série de perguntas feitas aqui nos comentários do canal a ele, para que ele responda. E só queria dizer que as respostas dele têm total aval da minha parte, já que eu o considero um amigo, um irmão, um mestre da palavra, a quem eu devo muito, e que muito tem ajudado os filhos de Deus ao longo de todos os anos que Deus o tem conduzido na sua caminhada cristã. Então, algumas coisas eu posso talvez fazer algum acréscimo ou colocar algum adendo ao que já foi dito, né? Mas eu só queria dizer que sou muito grato, né, reconhecendo aqui diante de todos vocês que sou muito grato a Deus pela vida do irmão Délcio e pela amizade que Deus estabeleceu entre nós e com outros irmãos também que têm cooperado aqui no canal. Então, essa série vai se chamar Respostas do irmão Délcio Meirelles. Eu queria encorajar você que tem perguntas a fazer de textos bíblicos. Quando eu não puder estar respondendo pessoalmente na série Perguntas e Respostas que eu estou gravando, eu vou encaminhar para ele, para que ele, que tem uma disposição maior de tempo, possa estar respondendo, e eu então repasso aqui as respostas às perguntas. Porque, pela graça de Deus, eu posso dizer que em praticamente tudo, no que diz respeito aos grandes fundamentos da fé e também a verdades mais periféricas da palavra, praticamente em tudo há uma concordância entre mim e o querido irmão Délcio, tá bom? E como eu disse, eu já devo muito a ele. Sempre, pela graça de Deus, eu quero reconhecer isso. Então nós vamos começar aqui com algumas perguntas que foram feitas. E a primeira é do irmão Moisés Nascimento. Ele perguntou na descrição do vídeo lá da série Perguntas e Respostas que eu estou respondendo, ele fez uma pergunta sobre o que significa a expressão usada em Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, que diz que para que eles sem nós não pudessem ser aperfeiçoados. O que significaria isso? O que o autor de Hebreus, que o irmão Délcio sempre bate na tecla que é Paulo, eu também concordo que seja Paulo, a mente humana que está por detrás da carta aos Hebreus, embora eu pense que a pena que escreveu foi Lucas, né? Mas independente se foi Paulo ou Lucas, o Espírito Santo foi quem inspirou o escritor. Mas o que estaria o autor de Hebreus dizendo, ou querendo dizer, né, com essa expressão, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados? Lembrando que isso está no capítulo 11 de Hebreus, depois dele falar daquela nuvem de testemunhas de vários santos e profetas do Antigo Testamento que deram testemunho da vida vitoriosa, né, que tiveram pela fé. E aí depois ele termina falando que Deus reservou coisas melhores a nosso respeito para que eles que vieram antes de nós, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. O que significaria essa expressão? Então, o irmão Délcio Meirelles, ele responde da seguinte forma. E fica aqui então a minha resposta, né, lendo o comentário dele ao irmão Moisés Nascimento e aos outros que assistirem esse vídeo. Nosso irmão diz assim: a revelação de Deus foi dada progressivamente. Por isso, nós da Era da Graça recebemos uma revelação mais completa do plano de Deus. Esses que viveram sobre a lei foram salvos,
pois seus espíritos foram regenerados. Porém, muitas coisas dessa era da graça, eles não experimentaram. Então, você pode até olhar, né, o irmão Moisés aí, a resposta, baseado no que o irmão está dizendo aqui. Se você olhar o texto grego, você vai ver que a palavra eles sem nós não fossem aperfeiçoados, o termo aperfeiçoados ali é o mesmo para completos. Não fossem plenificados, não fossem tornados completos, plenos. Mas plenos no quê? Plenos no progresso da revelação de Deus aos homens. No conhecimento e na experiência mais íntima com o Senhor. Sem sombra de dúvida, querido irmão e querida irmã, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram muitas vezes, como diz o texto em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 até o 12, a respeito da salvação que estava a nós destinada. Mas os processos pelo qual Deus levaria a cabo essa salvação, muitas vezes não era entendido por eles. Eles foram fiéis, e louvado seja o Senhor por isso, foram fiéis em falar tudo o que deveria ter sido dito acerca dos oráculos de Deus, acerca da revelação de Deus, mas o próprio Pedro diz, e eu acho que ele pensava em Daniel como o maior exemplo nessa hora, o profeta Daniel, que os profetas muitas vezes indagavam e inquiriam para saber em quais épocas ou ocasiões oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, como que aquela profecia iria se cumprir. Então teve muitas verdades mais plenas do propósito de Deus e da graça de Deus que eles viram apenas em sombra, apenas em figura, como se fosse um jardim de infância, como se fosse o primeiro método de ensino de Deus. E a conclusão, a revelação mais plena, a experiência mais plena disso, precisava ser completada naqueles que viriam mais tarde, na era da graça, que somos nós. Você entendeu? Então, eles, sem nós, não conseguem ser plenos, porque eles viveram na época das sombras, e nós estamos vivendo na época das realidades espirituais. Isso não indica, todavia, que eles são inferiores a nós no que diz respeito à importância do propósito de Deus e também, né, à veracidade do que Deus havia confiado a eles. Eles foram salvos, são nossos irmãos veterotestamentários, são exemplos e veteranos, pioneiros, na grande jornada ao qual nós fomos incluídos, mas a etapa final agradou a Deus deixar aos santos da era da graça. É como se fosse um bolo que está sendo feito, e você tem as primeiras camadas, mas a camada mais plena de recheio que vai vir sobre as primeiras camadas ficou por último. Então quem ficou por último acabou pegando uma parte lá, né, muito expressiva desse bolo maravilhoso que quem esteve nas primeiras camadas não chegou a atingir. Mas eles estão excluídos? Não, eles fazem parte conosco do mesmo processo. Eles só ainda não experimentaram isso. Também não quer dizer que eles não vão ter essa experiência que nós estamos tendo. Não, acontece que Deus teve que começar com eles fundamentando algo, um trabalho preparatório, para uma medida maior que viria mais tarde conosco na era da graça. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo revestia os homens, mas não habitava interiormente neles. Isso todavia quer dizer que nunca os profetas do Antigo Testamento vão provar a habitação do Espírito Santo? Claro que não. Logicamente que não. Porque um dia, quando nós, que já provamos a habitação do Espírito Santo, fomos glorificados, e eles também forem ressuscitados e glorificados, eles também vão provar a mesma medida que provamos. Mas Deus começou a fazer um trabalho com eles preparatório, para o qual não era o tempo ainda de eles provarem as excelências que provamos agora. Mas eles estão no mesmo barco que nós, estão na mesma corrente da revelação e da experiência com o nosso Senhor Jesus. Acontece que eles estavam num estágio, né, preparatório, e nós estamos no estágio da conclusão. E, portanto, nós podemos avançar mais. É como se nós nos colocássemos nos ombros deles e, portanto, conseguimos agora ver um pouco mais além. Mas, de maneira nenhuma, isso despreza a função deles, porque eles são um fundamento para que nós possamos ir além, a fim de que eles também, mais tarde, sejam introduzidos na mesma realidade. Continuando aqui, o nosso irmão diz assim: porém, muitas coisas da era da graça eles não experimentaram. Eles só conheceram o Espírito Santo de revestimento. Nós o conhecemos como Espírito de habitação. Mas a promessa de Joel está por se cumprir. O derramamento do Espírito sobre toda a carne.
né? Essa é a promessa de Joel. E isso se dará no milênio. Então, eles receberão as promessas. Eles receberam as promessas, está dito aqui, mas não viram seu cumprimento, como acontece conosco. Mas, todavia, né, embora Deus fez um trabalho preparatório com eles para que nós pudéssemos provar, né, a fase final da conclusão, e por isso ganhamos algo mais pleno, isso que nós ganhamos agora é para que o trabalho de Deus, ao se encerrar, inclua todos eles um dia. Mas eles ainda não provaram o que nós estamos provando. Então, eles sem nós, né, não são completos. Não são completos. A fase final da obra de Deus com eles não está completa sem a nossa parte. É isso que o autor de Hebreus quis dizer. Espero que a resposta satisfaça aí o nosso irmão Moisés Nascimento e qualquer um que possa se beneficiar dessa questão levantada por ele. Tá bom? Meu muito obrigado a todos e vamos continuar em próximos vídeos respondendo outras perguntas.